Então, boa tarde já para vocês. Boa tarde. É difícil falar depois desses caras aí, né? Você fica no final, nos finalmente, né? Depois de uma manhã tão cheia e palpitante. Mas, pelo menos, o meu ponto de vista é diferente, assim, né? Do que eles falaram. Eu sou teóloga, como o Márcio apresentou, professora de teologia, melhor dito, né? E falo desde a perspectiva do cristianismo, né? Então, o título um pouco pretensioso que eu dei aqui para minha fala foi assim: o cristianismo, um paradigma para a história, interrogação, né? Não estou afirmando, estou perguntando, né? Então, vamos ver sobre isso, como é que a reflexão vai acontecendo. O contexto onde nós estamos inseridos, que é denominado de várias formas diferentes, modernidade, modernidade tardia, hipermodernidade, pós-modernidade, como entre tantas outras, né, não é apenas uma época de mudanças, mas é uma mudança de época, né, que acontece na sociedade ocidental e que marca profundamente a vida humana, a sua configuração, seu contexto. E um dos impactos mais profundos que essa mudança de época apresenta, sem dúvida, é o que incide sobre a religião. Por quê? Porque a religião deixa de ser configuradora de valores, de comportamento, né? No iluminismo, a razão humana ganha destaque, passa a ser o princípio fundamental que rege a vida humana e se constitui como cânon inapelável da verdade. Antes disso, na Idade Média, esse papel era da religião, da fé, da religião, né? Era um mundo teocêntrico, um mundo medieval. A modernidade vai trazer o sujeito humano para o centro das coisas, né? E a autonomia desse sujeito que faz ciência, que produz conhecimento, que pensa, logo existe, vai colocar a razão humana no centro, então, né? Como cânon da verdade. A crise dessa modernidade vai ser sucedida por um novo estado de coisas que o conhecimento humano me parece que ainda não assimilou definitivamente. E é no século XX, e nesse XXI, com o que já vai dele, que esse novo processo me parece que se apresenta com mais clareza. Segundo alguns grandes filósofos que pensaram essa mudança epocal que vem acontecendo e agora me parece que acontece com mais intensidade, como Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, o sentido da história universal vai se desconstruindo e em seu lugar se edifica um novo. E qual é esse novo? É o da história individual, onde o sujeito responsável por cada um responsável, né, pela história individual, responde a circunstâncias históricas concretas, elaborando sínteses sempre renovadas, não se regendo mais por normas fixas, sentidos permanentes, propostas de sentido universais. O conhecimento se fragmenta em várias especialidades, e os acontecimentos passam a ser dependentes e relativos, de acordo com o evento, com o diálogo, com o interlocutor, com a interpretação que sobre eles é feita, com o entendimento de cada indivíduo. Então, como diz Lipovetsky, o permanente não dura e deve ser sempre trocado por algo mais novo, mais moderno. É a civilização do descartável que a gente está. São as tecnologias que vão, então, cada vez mais determinando o poder e a identidade mesma de cada indivíduo. O cogito de Descartes, que havia definido o ser humano como ser de razão, vai sendo substituído por um movimento veloz e inconsistente que pretende fazer do mesmo ser humano um ser de consumo. O Márcio já tocou nisso, né? O século XX, então, vai ser chamado de século sem Deus, né? Mas sem Deus no sentido de, mesmo as divindades que são resgatadas, né, do panteão perdido na modernidade, vão ser efêmeras, fugazes, identificando-se elas também com objetos de consumo, como objetos de consumo. Tudo se consome até a religião, né?
Nesse sentido, o século XX é o auge desse processo. Resgata o transcendente, mas fragmenta-o todinho diante do ser humano, apresentando-o sem rosto, sem identidade e sem absolutos. Então, as experiências religiosas voltam a se multiplicar, pareciam estar banidas pela racionalidade moderna, não o estão, mas sua configuração não consiste mais na relação com um Deus pessoal e absoluto, e sim é um consumo a mais. Consumo de experiências sensíveis que falam aos sentidos, aos afetos, e são trocadas por outras igualmente epidérmicas e superficiais quando tiverem esgotado seu potencial de prazer e deleite para aquele ou aquela que as busca. Então, como é que tudo isso nos conduz à pergunta pelo fim da história? Haveria, afinal, que dar razão a Fukuyama e antes dele a Hegel e a outros de que a história, tal como a entendemos, ou tal como se havia entendido num determinado período, chegou a um fim? Francis Fukuyama escreveu O Fim da História e O Último Homem no começo da década de 90, época em que o mundo atravessava uma séria crise ideológica. A partir da queda do socialismo real, que provocou o flutuar livre e soberano do capitalismo no mundo, o autor vai fazer uma análise histórica e econômica do homem, mostrando, do ser humano, né, mostrando o modelo econômico liberal como o melhor caminho. Mais do que isso, acho que ele nem se atreve a dizer que é o melhor caminho, mas que é o único possível. É como a lei da gravidade, não adianta lutar contra ela. Esse é o único caminho. Para os países civilizados, o último estágio de avanço econômico mundial. Então, esse fim da história, o último estágio de avanço, não significaria o fim da história social ou o fim dos acontecimentos naturais, como vida ou morte, mas sim uma sociedade tecnológica que poderia então suprir todas as necessidades humanas. Atingindo esse estágio, ocorreria o fim do desenvolvimento dos princípios, das instituições básicas, pois todas as questões realmente importantes estariam resolvidas. Uma visão extremamente materialista, né? Então, a queda das utopias, dos ideais, né, diagnosticada no bojo de outra queda do Muro de Berlim, em 89, foi certamente o detonador dessa teoria do fim da história. Então, agora, essa queda das utopias, né, ela traz consigo um desafio para pensar algo novo, né? Que utopias caíram, isso significa a queda de toda utopia, ou pelo contrário, é uma oportunidade de se redescobrir, se resgatar o verdadeiro sentido de utopia como motor da história, né? Então, dentro deste repensar e resgatar, bom, o cristianismo tem uma palavra a dizer, e vamos tentar ver qual é. As transformações socioculturais que caracterizam a sociedade atual como pós-metafísica vão continuar transformando profunda e radicalmente não só a ideia de Deus na cultura contemporânea, mas também as condições de possibilidade do discurso e da narrativa de Deus em nosso contexto. Essa realidade coloca em questão a própria teologia, como discurso humano sobre Deus, obrigando inclusive a perguntar pela condição de possibilidade de sua existência em termos reais. Bom, porque se não há Deus, não tem teologia também, né? A teologia é uma metalinguagem, é um discurso segundo, posterior. Então, a primeira linguagem é a linguagem da revelação, é Deus que rompe o silêncio e levanta o véu do seu mistério, né? Levanta a ponta. Revelação é desvelar o mistério. A segunda é a fé, né? É a resposta a essa revelação. A teologia tem a pretensão de articular, né, essas duas linguagens, a da revelação e a da fé, num sistema, com a ajuda de outras disciplinas, sendo a mais importante a filosofia, mas hoje em dia também as ciências sociais e tal. Mas se não houver a primeira premissa, ou seja, de que existe um Deus e que ele rompe o silêncio, cai o edifício todo, não tem condição de existir a teologia. Agora, na verdade é o seguinte, como o Paulo Blanc falou para aqui, que o judaísmo é um boato.
O cristianismo começa com um rumor. Eu não diria que é um boato, mas é um rumor. E qual é o rumor com o qual o cristianismo começa? O que morreu está vivo. Esse é o rumor. É a ressurreição, né? O começo, os primórdios do cristianismo. O cristianismo nasce desse rumor. Aquele que nós vimos crucificado e morto está vivo. Nós vimos e damos testemunho disso. E acontece que esse rumor começou a crescer, né? E foi ganhando mundo. E depois de ganhar muito mundo, em um dado momento, devido a circunstâncias históricas várias, inclusive o fato de que Constantino precisava do cristianismo para unificar seu império, ele configurou civilizatoriamente, culturalmente, esse lado do mundo que se chama Ocidente, né? Bom, então essa é a dor e a delícia do cristianismo ao mesmo tempo, de ser uma proposta de vida, um caminho de fé, né? Explicitado em termos religiosos, mas quer dizer, na verdade, eu cada vez acredito mais que o cristianismo é uma fé e não tanto uma religião, porque as formas religiosas passam, caducam, né? Historicamente. A fé é uma espinha dorsal que pretende dar um sentido para a vida das pessoas, né? O cristianismo se auto-identificou desde um primeiro momento como caminho, né? Então, a palavra caminho, eu acho que é uma palavra mais feliz. Mas então, depois de Constantino precisar daquele caminho que tinha crescido a partir do rumor, né? E ganhado o mundo, o cristianismo passou a ter essa dor e essa delícia de ser ao mesmo tempo caminho de fé e força cultural, matriz cultural, força civilizatória, e muitas vezes essas duas coisas se confundiram, não sempre para benefício do próprio cristianismo e daquilo que ele pretendia realizar no mundo. Bom, então eu não vou descrever tudo isso, que é um processo muito longo, né? Vou pegar já a partir do Concílio Vaticano II, que esse ano faz 50 anos, né? A partir do Concílio Vaticano II, que tinha algumas consignas, algumas palavras de ordem. O Papa João XXIII, na sua genialidade, na sua santidade, era um velhinho de mais de 80 anos, todo mundo achou que era mandato tampão, ia ser Papa, morria logo, depois tinha tempo de procurar o outro. Não, acontece que ele entrou e fez uma revolução dentro da igreja. Ele disse, bom, precisa limpar a igreja da poeira do ouro dos Césares, tem que abrir as janelas para entrar ar puro, né? E convoca um concílio. E ele diz, não queremos fazer esse concílio para dar bronca nas pessoas, dizer os erros, isso está errado, isso já fizemos muito, não deu muito certo. A gente quer fazer um concílio propositivo, um concílio positivo e propositivo, dialogar com o mundo moderno, né? Desse mundo moderno do qual estamos nos sentindo tão afastados. Então, muitas coisas aconteceram no Concílio Vaticano II, para dentro da igreja, a reforma da liturgia, que era em latim, passou a ser em vernáculo, era o padre de costas, passou a ser o padre de frente, o resgate das realidades terrestres como coisas positivas, como ponto de partida justamente para a vivência da fé, e, entre outras coisas, firmou-se para dentro da teologia cristã a história como categoria central para construir o discurso e a linguagem sobre Deus. Não é que o Concílio Vaticano II inventou isso, sempre foi assim, desde o início. Apenas tinha ficado esquecido, quer dizer, a teologia tinha se transformado quase que em metafísica pura, aquele negócio que o Márcio falou no início, o ser, né? Então o ser tinha engolido, né, o que era a matriz judaica da teologia, no fundo, né, ficado quase que só com a grega. O concílio, então, pretendeu redescobrir isso. Da mesma forma, os estudos da religião, que foi crescendo essa área do saber, que é as ciências da religião, filosofia da religião, sociologia da religião, todos esses estudos da religião, os estudos da religião voltaram a afirmar com força a centralidade do mito, que tinha sido desterrado pelo logos, né, pela razão, dizendo que o mito é lugar de origem para a narrativa da realidade. O mito não é história da carochinha, o mito não é mentira, o mito não é superstição boba de criança, não, o mito é uma coisa muito séria, né? É contemplando os mitos, diz a minha amiga Simone Weil, que Platão escreveu suas melhores coisas, né?
Então, o mito é reabilitado para a narrativa da realidade. O mito busca narrar como as primeiras sociedades humanas e pessoas respondiam a questões fundamentais sobre a sua existência, seu lugar no mundo, as razões da vida e da morte e o sentido da existência humana. Então, a relação entre mito e história vai ser fundamental para que a humanidade vá construindo sua compreensão do que é o mundo, a vida, os outros, o si mesmo. A história é a forma narrativa das ações humanas. Ajuda a humanidade a narrar seu passado, a entender seu presente, a projetar seu futuro. Mas a história não é só narrativa linear, e sim interpretação daquilo que é narrado. Não existe história sem interpretação. A inter-relação da história narrada com a experiência vivida gera uma nova significação da relação entre o mito e a história. Ou seja, em outras palavras, entre a experiência fundadora e a sua interpretação, submetida à caducidade e ao movimento do tempo histórico. A história, então, vai ser a possibilidade concreta de valorizar o tempo no qual ocorreu o evento refletido e captar melhor o seu conteúdo. Quando o conteúdo se refere a uma presença da transcendência, do sobrenatural no natural, da eternidade no tempo, do divino no humano, não se tem uma linguagem direta para dizer isso. Há que recorrer a analogias, metáforas, símbolos, para poder narrar aquilo que escapa à linguagem humana. E, no entanto, só por ela pode ser dito, né? Paul Ricoeur, é o trabalho de toda a vida dele, é isso, né? Então, a narrativa de Deus engloba essas três características, já que, Deus segundo o cristianismo, né? Já que dando-se na história e na carne vulnerável e mortal de pessoas humanas, transcende o nível da historicidade da corporeidade mortal e infinita, introduzindo uma ruptura que abre para a ética e para a teologia. Quer dizer, o que é dito extrapola a si mesmo e termina por dizer o acontecido na história e na carne, para além do factual, realizando a imensa ousadia de nomear o inominável. Então, assim fazendo, a narrativa religiosa, espiritual ou mística que pretende narrar a experiência do mistério inefável que se dá na história é chamada hoje a reconduzir a especulação e a dogmática, sempre segundo Ricoeur, em direção, eu cito ele, às modalidades mais originárias da linguagem, através das quais os membros da comunidade de fé interpretaram sua experiência por si mesmo e pelos outros. Ricoeur vai dizer que há três níveis de um texto. O nível da experiência, né, que é a narrativa experiencial, o nível em que essa experiência é tornada consenso comum de um grupo humano, de uma comunidade, então constrói-se um discurso comunitário, e o nível doutrinário, quando então a instituição oficialmente adota aquilo como seu discurso. E é ainda, e Ricoeur vai dizer, o nível da Bíblia é o primeiro, é o nível da experiência narrada, né? Então é o mesmo Ricoeur que vai acrescentar, foi aí que Deus foi nomeado. Já aí se percebia isso, a necessidade das superações para dizer o que não pode ser dito. Pois diante das interpelações da secularidade, do pluralismo religioso, além da dificuldade hermenêutica que sempre cercou e marcou, né, o discurso sobre Deus dentro do conjunto da teologia sistemática, algumas elaborações teológicas excessivamente apoiadas sobre uma argumentação teórica acabaram por optar permanecer com um Deus, o que seria um teísmo, deixando de lado a vida de Deus, que se revela na história e acontece na convivência, né, segundo o cristianismo, de três pessoas distintas, assim como na experiência e na narrativa das vidas humanas que se deixam cativar por esse mistério de salvação. O contrário igualmente aconteceu, outras correntes se detiveram na diferença de pessoas, concluindo ser a comunhão trinitária resultante da pluralidade e não ontológica e constitutiva do mistério cristão de Deus. Na verdade, isso, a nível teológico, pode ser identificado como um risco de contrapor a razão à revelação. Então, a salvação, da qual nós afirmamos ser o Deus da fé cristã, o mistério, então Deus não é mistério lógico, mas é mistério de salvação, tem sua forma acontecendo na história.
configurando essa como história de salvação. O fato de que os que creem no Deus que é o protagonista dessa história possam e tenham o direito de contar a história da sua vida e da sua fé, ou a história da fé de outros, vivida de maneira que considero exemplar, eleva a narratividade ou a historicidade à categoria de existenciário da igreja. Como consequência, cada teoria da ação da igreja, suas instituições e comunidades estão obrigadas a assumir a palavra-chave biografia como um componente inalienável e necessário do seu próprio ser. Então, diante dos elementos que enrijecem a fé, que a aprisionam num sistema dogmático e abstrato, a praxis cristã da fé, nascida de experiências pessoais, comunitárias e processuais de Deus, vai encontrar uma formulação verbal muito mais adequada à sua verdade e a seu verdadeiro rosto, numa linguagem narrativa. Todas as experiências profundas que o ser humano faz nesses tempos de bruscas transformações e dolorosas interrogações, anseiam por encontrar uma linguagem narrativa que possa dizê-las de forma oral ou escrita. A análise especulativa pode até ajudar num certo momento da interpretação, mas somente após lhe ser possível sair ao encontro enquanto experiência geradora de vida em termos narrativos. Então, diante dessa reflexão e diante da proclamação de que chegou o fim da história, me parece que o cristianismo histórico tem algumas propostas a fazer. Eu vou tentar trazer 3, modestamente, que eu considero que se pode, dizer que são propostas, saídas do cristianismo para repensar esta questão, se chegou ou não o fim da história. Então, a primeira é que o evento que funda o cristianismo é um evento não cronológico nem anacrônico, mas catacrônico. Ou seja, é um evento, o evento da encarnação, o evento Jesus Cristo, é algo que faz a história girar sobre seus gonzos e inaugurar uma nova concepção do tempo, que recobre passado, presente e futuro. Porque, se ao mesmo tempo o credo cristão afirma que Deus invadiu a história de forma definitiva com a encarnação do Verbo, do Logos, em Jesus de Nazaré, e que este homem foi reconhecido e proclamado por seus contemporâneos como Filho de Deus, isso implica que o credo cristão não considera que isso encerre de uma vez por todas, o Cronos, Quer dizer, essa irrupção de Deus na história, com a encarnação do Verbo em Jesus de Nazaré, não encerra o tempo cronológico, não destrói o tempo cronológico. Esse seguirá seu curso, uma vez que o próprio Deus condescendeu em entrar nele e submeter-se a todas as suas vicissitudes e limitações. É impressionante como o Evangelho faz questão de recalcar isso, quando coloca a genealogia de Jesus. Jacó gerou Isaac, Isaac gerou e gerou José, e dele nasceu, casado com Maria, e dela nasceu Jesus, Então, nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido no império de Tibério, quer dizer, todas as conotações cronológicas estão aí, Então, Deus encarnado, o cristianismo concebe que entrou nos condicionamentos do Cronos, Por outro lado, o cristianismo vive da esperança de que, uma vez assumido e abraçado por dentro até o último reduto, o Cronos, e nele a criação, já iniciou seu parto para um novo, um kairos, um escatom não caducável. Então, por dentro do Cronos provisório e contingente, o kairos e o escatom, kairos é o tempo de Deus, é o tempo qualificado pelo divino, e escatom é o definitivo, trabalham por dentro a história, levando-a a um telos. Telos quer dizer fim, mas certamente não o fim do Fukuyama. É o fim que significa não o encerramento de todas as coisas, mas é um fim de plenitude e um fim que conserva seu dinamismo. Então, essa seria assim, a primeira proposta que me parece que o cristianismo em si mesmo faz.
A segunda é que esse mesmo evento Cristo, que funda e constitui o cristianismo, introduz dentro da história uma esperança que vai além e reina soberana sobre os mais terríveis cataclismas, sobre as previsões mais funestas, as profecias mais amedrontadoras. Há 2 modelos cristãos para se conceber a escatologia. E isso eu devo ao meu amigo Leonardo Boff, uma conversa muito memorável que eu tive com ele. Então, o primeiro modelo de conceber a escatologia, o juízo final, o fim do mundo, morte, juízo, inferno e paraíso, é um modelo mais teilhardiano, de Teilhard de Chardin, né? Teilhard de Chardin, vocês sabem, foi um brilhante jesuíta, arqueólogo, teólogo e místico francês, né? Que um grande cientista, que inclusive teve problemas com a sua ordem religiosa, porque as suas descobertas eram um pouco ousadas para a época, e hoje em dia, bom, é livro de cabeceira de papas e tal. E Teilhard tinha essa visão do mundo, que o mundo vai em constante amorização. Vai num processo crescente de amorização até que chegará ao pleroma, o Cristo cósmico, o Cristo total, que todas as coisas estarão amorizadas e tal. Então, esse é o primeiro modelo, a visão de Teilhard de Chardin da progressiva amorização do universo, que confia em que este se encaminha para um final feliz que nada poderá deter. Mas outro se impõe, me parece, a partir da fé de que Jesus Cristo é o paradigma da história. Eu acho que esse ajuda mais nessa reflexão sobre o fim da história. Se Jesus Cristo é o paradigma da história, o que acontece com ele determina o que acontecerá com outros seres humanos, todos eles. E se com ele aconteceu a ruptura radical da morte, para depois ressoar a palavra interpretativa positiva de Deus sobre a história, assim pode também ser com a mesma história e a criação, da qual ela é o decurso. Então, tudo que aconteça não será o fim de nada, pois, assim como resgatou seu filho amado da morte, Deus poderá resgatar a história destruída pela loucura humana a fim de recriá-la novamente. Não será dessa vez uma creatio ex nihilo, né? Uma criação a partir do nada, como foi da primeira, uma vez que não acontecerá a partir do nada, mas sim uma verdadeira recriação do que pareceu morrer, mas que na verdade não permaneceu em poder da morte. Então, o day after, na verdade, não será o last day, né? O último dia, mas será o day after, que poderá ser o first day, né? Do que ainda poderá vir. Bom, e a terceira proposta, aí eu me volto para o meu irmão Paulo Blanc e para a comunidade judaica que é tão cara ao meu coração, com a ajuda de um mestre que tem sido cada vez mais meu na medida em que eu avanço em anos e que pretendo, portanto, adquirir alguma sabedoria, né, antes tarde do que nunca. O talmudista que fazia filosofia, Emmanuel, eu sempre chamei Levinas, mas pelo que você disse aí é Levinas, né? Tá. Levinas. Levinas. Então, em um dos seus mais inspiradores escritos, né, que eu considero um dos mais inspiradores escritos, eu errei, eu disse a você que era difficile liberté, mas não é. Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, traduzindo de outra maneira que ser ou para além da essência, né? Levinas sustenta que, e eu cito ele, o messianismo não é a certeza da vinda de um homem que faz deter a história. É o meu poder de suportar o sofrimento de todos. É o instante onde eu reconheço este poder e minha responsabilidade universal. Gente, isso é uma coisa linda e grave demais, porque, na verdade, ele está dizendo que todos somos Messias, né? Então, esperar pelo Messias, viver no dinamismo desta espera, dessa expectativa, é trabalhar sempre mais e procurar sempre mais ser Messias, no sentido de fazer com que a justiça reine, fazer com que não haja pobreza, suportar o sofrimento dos outros, né? Então, se todos somos Messias, não se pode falar de um fim da história, porque ele acontece a cada dia, né? Na medida em que nós vamos chegando, na medida em que cada ser humano vai
assumindo a sua responsabilidade universal pelos outros, né? Eu acho que essas 3 propostas sintetizam um pouco o que eu gostaria de dizer hoje, aqui nesse fórum, sobre o fim da história. São propostas para conversar e completar juntos. Vou terminar citando um grande filósofo católico francês do século XX, Maurice Blondel, que eu acho que o que Blondel diz aqui meio que aplica o que Levinas disse naquela frase que eu citei antes, né? Maurice Blondel, em sua obra L'Action, a ação, sustenta que a pessoa passa, mas seus atos permanecem. Assim, mesmo que limitado pelo tempo histórico, o ser humano goza da eternidade já aqui, em meio à história, assim como da renovação perpétua da duração do tempo. Frui da universalidade ao mesmo tempo em que vive a singularidade da sua vida pessoal. Pela ação, pela sua capacidade de agir, é conectado a toda a humanidade, ao mesmo tempo em que a execução dessa ação é inacessível em sua unicidade e singularidade. Assim, para Blondel, a ação é uma experiência do divino no mundo. O ser humano aspira chegar a Deus e, na contramão do pecado, que o faz desejar ser Deus sem ou contra Deus, é chamado a ser Deus por e com Deus. E essa escolha se opera na ação, que é, segundo Blondel, o lugar onde se cumpre e realiza a vocação cósmica e espiritual da humanidade. Então, uma releitura de Blondel nos dias de hoje, juntamente com uma leitura de Levinas, no bojo da reflexão que procuramos empreender aqui, nos autoriza a afirmar que a experiência de Deus e a narrativa de Deus podem inspirar e potencializar ao máximo essa ação que conduz à sua plenitude, à vocação messiânica de todos os seres humanos, né? Então, se todos temos a semente messiânica plantada em nós e todos somos chamados a assumir, né, essa responsabilidade universal, não existe o fim da história profetizado por Fukuyama e outros, mas o fim da história acontece, o fim bom da história, o telos da história, acontece a cada dia. Muito obrigada.